Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. E Blue Trade. A sua assessoria de investimentos de verdade. Estamos começando mais um diálogo aqui com os meus companheiros Fabíola e Degrande, Fabíola Medeiros, professor Sérgio Degrande, e hoje nós estamos recebendo o Dr. Adriano Scaff, médico, neurocirurgião, especialista em coluna. Muito obrigado, doutor, por estar aqui conosco. Bom dia, trazer um pouquinho do seu conhecimento para a gente, viu? Vamos lá, obrigado a você pelo prestígio. Aqui, dependendo da pergunta, a gente dirige, então eu vou pingar a bola primeiro para aquele cidadão ali, Lá vem. Aquele senhor ali. Que Lá vem. O Dias Toffoli, meia hora antes de tomar posse, semana anterior lá, tirou o Manteiga da mão do Sérgio Moro, mandou para a mão do homem lá em Brasília, doutor Varisney, não sei o que lá, não sei o que lá. Agora, o ministro Lewandowski, que tinha pedido vistas para o processo do Lula, o pedido dele, já estava 7-1, a votação que ele pediu vistas, libera o caso do Lula para o plenário, porém, com aquele pedido para o presidente Dias Toffoli colocar novamente a segunda instância em questão no plenário. Por que será, doutor Degrande? Não sei, deve, como diz um amigo meu chamado William, também tem um sobrenome de Shakespeare, ele diria que há mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Então, meu amigo, quem... Outra frase bacana também, fez da minha parteira, quem tem padrinho não morre pagão. Já ia falar isso. Acabou. Meu amigo, ali é um jogo. Mas eu acho que ele pode fazer o que ele quiser. Vai ser difícil passar essa... Fabiola. Vai ser difícil. Olha, gente, é aquela história... como é que a Glória Pires falou? Não comento, não tenho... Não, ela falou, não tem opinião. Não tem opinião formada. Isso. Não foi no Oscar, não, né? Foi. Gente, foi muito bom. É que agora eu esqueci o termo que ela usou, mas foi muito bom aquele. Não tem opinião sobre isso. Daqui a pouco eu lembro. Não consigo comentar. Depois de repetir. Mas é importante lembrar outro ditadozinho, né? Aos amigos... Tudo. Aos inimigos, aos amigos, as benesses. As benesses do rei. Aos Exatamente. inimigos, os senhores da lei. A lei. Doutor Adriano, e aí, esse Supremo... É sempre aquela dúvida que não é dúvida, né? Que a gente já conhece, a gente não pode ser tão explícito também, que nós sabemos, mas continua, como sempre, o Supremo, no meu ponto de vista, vamos dizer, pagão ou que não tem uma experiência no assunto, mas o que eu acho realmente é que o Supremo devia ser um cargo um pouco mais de carreira e menos um cargo de indicação política. Né? Eu acho que aí mora o problema, está na raiz, está aí. Se num país como os Estados Unidos está dando o problema que está dando para botar um ministro lá no Supremo, na Suprema Corte, que dirá no Brasil? Exatamente. Quando você tem um partido aí por 12, 13 anos no poder diretamente, com certeza a bancada do Supremo tem grande chance de ser formada por várias indicações desse partido. E lembrando que o próximo presidente troca 2. Troca 2. Isso. Então, nós já estamos entendendo o que vai acontecer caso de PT, caso de Bolsonaro, ou, enfim, que a gente está esperando, que está mais lógico de acontecer pelas últimas pesquisas. A gente não sabe, tudo pode mudar. Mas... Lembrando que se der PT, o Partido dos Trabalhadores contará com 9 ministros, então, na Suprema Corte, dos 11. Exato. E aí, que democracia é essa? Que eles tanto falam, né? É uma democracia, será isso? Então, é complicado, as regras do jogo estão complicadas. Mas não é bem assim. Se você for perceber hoje, a grande maioria do Supremo foi indicada pelo próprio PT. Mas as decisões não são sempre favoráveis ao PT. Sim. Então, a gente tem que também dar esse desconto no jogo. Não é porque foi o PT que indicou que significa que o cara vai votar para o PT. A gente viu o Fachin votando contra, a gente viu o Barroso votando contra,
a Rosa Weber votando contra e todos foram indicados. Mas é um pouco paradoxal no meu ponto de vista, porque querendo ou não querendo, se tiver um viés aí que talvez o juiz possa ficar... Existe um viés, eu acho, no meu ponto de vista. Eu acho que deveria ser uma coisa mais distribuída, não tão focada em determinadas coisas. É óbvio que ninguém está duvidando e ninguém está acusando, ninguém está falando da integridade do juiz. Claro. A gente vê juízes lá muito íntegros, alguns juízes que a gente questiona, enfim. Talvez não seria a decisão que todos queriam ou que a maioria queria. Porém, eu acho que sempre tem um viés se você indica para um cargo, querendo ou não querendo, possa existir algum tipo de... sei lá, interesse, um conflito, ou alguma coisa, enfim. Um conflito de interesse sempre vai existir. Esse conflito não significa que, no meu ponto de vista pessoal, que ele vá dar uma sentença baseada num conflito de interesse. Mas eu acho que tem algum peso na balança? Provavelmente sim. Ô Fabiola, o que eu acho é que a sociedade absorve como uma discrepância enorme nas posições que eles tomam, né? Quer dizer, não existe uma lógica, não existe um conceito, não existe um seguir um caminho reto, né? E a própria sociedade tem razão em suspeitar de algumas decisões, mesmo que não exista. Mesmo que não exista, mas o comportamento faz suspeição. O que eu tenho sentido, não em termos de Supremo, o que eu tenho sentido, de uns anos para cá, é um relativismo muito grande. Então, por exemplo, o Edmo fez, mas não sei o que, prende, não. Aí o De Grande fez, não, mas peraí, não é bem assim. Neste caso, tem muito neste caso pro meu gosto, entendeu? Então, ou pode ou não pode, não tem... Pra mim é difícil esse meio termo. Mas assim, a gente costuma ver que dentro das primeiras instâncias inferiores, primeira e segunda instância, existe uma concordância muito séria entre os juízes. Existe um falar maior técnico, do que no Supremo. Técnico. Quando chega no Supremo, que começa algumas, do meu ponto de vista, algumas discordâncias e às vezes até aberrações. Se já foi votada agora por um colegiado há pouco tempo, a segunda instância, por que estão querendo novamente fazer isso daí? Tem algum viés, é claro que existe. Não fica suspeito? Não, fica no mínimo suspeito. Suspeito fica mesmo, não tem... Essa é a questão que a gente está colocando. Agora, a gente precisa entender, eu particularmente acho que o Supremo deveria ser formado por carreirista. Sim, por gente de carreira, por juízes de carreira. E que vão lá, desembargador, e depois chegam ao Supremo. Não por indicação. Mas não é assim. Então, claro que tem a suspeição, é óbvio. Justamente, vamos fazer uma analogia bem tranquila. Eu acho que para você dirigir um Boeing ou um Airbus para fazer uma rota internacional, você precisa pelo menos ter passado pela fase inicial, aprendido um monomotor, um outro, para você ter. Ninguém está falando que o ministro não tem a capacidade, claro. Porém, eu acho que em todas as profissões a gente deve ter alguma coisa com, vamos dizer, um background da profissão, né? Não simplesmente porque foi uma indicação política. Eu acho que deveria, isso em todas as áreas de direção. A conclusão que a gente chega é que as decisões são muito mais do que a própria hermenêutica da lei. É muito maior do que isso, mas em todo caso... Você não precisa falar mais nada hoje, que você gastou todo o seu vocabulário. Gastou, hoje já foi. Hermenêutica, beleza. Vou usar isso na próxima reunião de domingo. Use. Na missa, né? Já viu o negócio da hermenêutica hoje de manhã? Bacana. Ô, fotógrafa, doutora, diretora de fotografia, me diga uma coisa, e a Lei Cidade Limpa? A Câmara fez um favor, Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Você vai me xingar? Pô, vai. Pode. Gente, eu sou a pessoa que eu achei que não tinha nada a ver essa Lei Cidade Limpa. Você pega um móvel empoeirado, vai lá e passa lustramóveis nele. Tinha tanta outra coisa para resolver, foi lá mexendo em Cidade Limpa. Eu vou te dizer, podem me odiar, gente, mas N vezes eu fiquei perdida dentro da cidade, procurando uma empresa XYZ, porque eu não achava mais a fachada dela. Elas ficaram todas iguais. Já rodei, fiquei gastando gasolina ali, procurando, porque antes você se diferenciava. Tem gente que exagera? Tem. Como tudo na vida. Agora você vai ver o que é outdoor bonito, viu? Você vai ver. Vai ser outdoor plaquinha, você vai tropeçar num monte de bobagem na rua. Eu acho que regulamentar, mas gente, sem extremismo, eu não acho as empresas que eu tô procurando, não acho. Aí eu falei assim, mas eu sou meio debilóide mesmo, tudo bem. Aí comecei a perguntar para um outro, você viu? Não, eu não sei onde é, como você não sabe, ela tá na Avenida Independência. Não viu, a gente perdeu o referencial. Isso faz parte da paisagem urbana.
extremismos. Vamos acabar com os extremismos. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu também não sou a favor de extremismo de maneira nenhuma, isso é uma questão cultural. Doutor, eu acho que você ordenar arquitetura, história, né, poder não agredir, não ferir, eu vou lhe dar uma noção. Hoje o senhor recebe, a partir do momento que o senhor abre o olho de manhã, 3.000 impactos de logomarca, aviso e comunicação e anúncios por dia. Todos nós aqui recebemos, nós temos estudo para isso, 3.000 impactos por dia. É um absurdo, isso é um absurdo. E o que a Câmara Municipal fez, me parece assim... Primeiro, a Lei Cidade Limpa de Ribeirão Preto foi porca. Uma porquice, quando fizeram a lei, foi uma porquice mal feita, um horror. Simplesmente agora pioraram o que estava ruim, porque vai aumentar o número de placas de outdoor, vai aumentar o número de front light, vai aumentar porque eles estão reduzindo a distância obrigatória de um para o outro e, especialmente na Francisco Junqueira, que existia 15 metros de cada margem do rio, vai passar a 5 metros agora. Então, quer dizer, vai poder chegar quase dentro da avenida para você poder botar outdoor. Eu só questiono assim, é piorar o que já estava ruim. A gente percebe exatamente, né? Então, vou fazer uma analogia para você entender. Eu acho que a gente vai tocar mais ou menos no ponto. Hoje em dia, a gente está tendo muito problema de dor, mas uma dor secundária. Não é uma dor só relacionada à coluna, ou ao joelho, ou qualquer coisa, é uma dor relacionada ao estresse. Ele está dando indireta para mim, porque eu reclamei da coluna na hora que ele chegou. Tá? Ele chegou o cérebro hoje não descansa. Ainda vai sair a consulta de graça, calma. A gente vai comer até o final do vai programa. Sair a consulta de graça. A gente não descansa, o cérebro não descansa. Então, por exemplo, no seu momento de almoço, o que você fazia antigamente? Vamos dizer, há 20 anos atrás, 30 anos. Você almoçava, dava quem podia, dava uma cochiladinha ou relaxava. Hoje você está almoçando com o celular do lado, toca, alguém separa, responde o WhatsApp, pega, e acabou, você vai responder os e-mails. O cérebro não tem um descanso, não tem um relaxamento. Aí você dorme pensando no que vai acontecer, tem gente que deixa o celular ligado, à noite faz um plim, ele quer ver o que aconteceu. Então, eu acho que esses excessos, vamos dizer, a globalização, o excesso, eu acho que a gente está fugindo um pouco a humanidade em todas as áreas, inclusive para demonstrar, a gente está passando do balanço, está passando da média. Eu acho que a virtude ela fica no meio. A gente está extrapolando, isso vai ter consequências. Já está tendo. Vai ter consequências. Isso que nos preocupa. Questão de extremos. Exatamente. Extremo nunca é bom. Nunca é bom. Essa coisa de advertise, né, de propaganda é tão antiga, tão antiga. Quando eu estive no Marrocos, eu visitei uma cidade que, lógico, hoje minha memória... Aliás, você não cuida de memória também, não? Só a coluna. Não. Pois é. Vai sair a consulta de graça, eu estou falando. Nós visitamos uma cidade... Volubilis chamava a cidade. Uma cidade arqueológica, né, um patrimônio arqueológico. E uma das coisas que já existia naquela época era... a propaganda. A galera do prostíbulo colocava no soladinho do pé uma imagem que, onde elas pisavam, ficava a marquinha mostrando onde era um falo, né? Gostou? Legal. Bacana, eu tô falando que hoje o programa está culto. Ficava em baixo relevo, então quando ela pisava nas ruas de terra, ficava a marquinha de para onde ela foi. Então os soldados, os viajantes, quando chegavam na cidade, procuravam o prostíbulo, sabia onde estava a indicação. Então, já estavam bombardeados de propaganda desde então. Eu tenho que chamar um intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O Mousse Cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu.
Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante A Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Programa Diálogo. Apoio Unimed, Muscake, Valorap e Blue Trade. Estamos de volta com o segundo bloco do programa. Bruno, solta um vídeo aí pra mim, fazendo favor. Já sei. É isso que vocês estão vendo aí, quer dizer. Eu adorei. Ô, Fabiola, o que faz o homem se prestar esse papel? O que faz o homem se prestar esse papel? Amei. Eu amei. Rapaz, eu já fiz coisa um pouco pior do que essa na vida, viu? Mas essa foi... Gente, eu amei. Isso foi reflexo curitibano. Curitibano, vodka. O senhor respirou os ares de Curitiba. Aí eu resolvi um dia fazer uma brincadeira para os alunos e fiz isso aí, ó. É uma brincadeira. Aí eles colocaram no YouTube, maldito YouTube. Né? E eu prometi a semana passada estar devolvido. Obrigado, muito obrigado. Você é meu amigo do peito. Professor, pode fazer sua consulta, fazendo favor? Posso, né, agora. Qual a pergunta que o senhor quer fazer sobre coluna? Não, a minha já foi. A minha coluna já... A senhora naquela quer época fazer era uma boa. pergunta sobre coluna para o doutor Adriano? Eu quero fazer uma observação sobre o vídeo. Pois não. Enquanto ele continuar feliz assim, se o país ficar bom depois da eleição, tá bom. Mas o duro o duro é se ele fica fazer vídeo de chorando por causa do país. Naquela época eu não tinha sofrido do acidente ainda, dava pra andar. Agora tá mais difícil pra fazer isso. Não tem mais jeito. Mas ontem eu estava, curiosamente, claro que pelo fato da sua presença aqui, eu estava lendo um pouco sobre a incidência de dor lombar. Por quê, doutor? Dor lombar, uma incidência enorme. É o seguinte, a dor lombar é a segunda dor mais frequente dos seres humanos hoje. A primeira dor é a dor de cabeça e a segunda é a dor nas costas, principalmente a lombar. Que bom, tá nas duas instâncias. Hoje, os estudos mostram que a movimentação é um fator protetor para as dores na coluna, enfim, no joelho, em várias. Hoje, nós temos uma sociedade muito mais sedentária, muito mais parada, muito mais sentada, muito mais na frente do computador. Então, isso aumenta a pressão sobre os discos, vamos falar de uma maneira geral, mas aumenta a pressão sobre os discos, o que faz ocorrer o índice de doenças na coluna lombar aumente bastante. Não só do disco, doenças musculares, das articulações. Então, hoje, o que está acontecendo também, você não comentou, mas a gente já tem os dados, as dores cervicais aumentaram bastante. Né? Nós fomos feitos, primeiro, para olhar para frente. Nós não fomos projetados para ficar olhando para baixo o dia inteiro. É o tal do celular? É o celular o dia todo, é a rede social, você fica muito mais com essa posição viciosa. Então, isso tem uma sobrecarga nas articulações, o que dá mais dor. A tensão, o sedentarismo, o estresse, muitas pessoas descarregam o estresse na região dos trapézios, da coluna cervical. E esse estresse também faz contraturas. Tudo isso somado gera um índice muito grande e até preocupante no consultório de consultas para dores na coluna. Tá vendo, Edgar? Você achou que só você tinha dor na coluna? Não, mas a minha... muito frequente. Eu hoje não tenho mais dor na coluna. Depois que arrebentou o disco, acabou a dor. Acabou a dor. Mas, em compensação, a dor passa para outros lugares. Não é triste. Ai, Fabiola, você tem dois problemas dos mais graves de dor que tem, que é dor de cabeça e dor de coluna. Eu sou acompanhada por eles, assim, quase que diariamente. A dor de cabeça, eu já falei que só está faltando transplante de cérebro, porque... Consulte um médico. Então, tem um em casa, viu? Tenho dentro de casa e ele só olha e fala assim, já estamos dando... Santo de casa não faz A milagre. gente sabe. Filósofo não filosofa dentro de casa. Exato. Doutor Degrande, eu queria saber o seguinte, quem é o maior inimigo do Bolsonaro? O Paulo Guedes ou o General Mourão? Me conta, por favor. Os dois. Os dois. São amigos. Mas o Mourão consegue. Esse consegue, ele abre a boca, só vem bobagem.
Agora, a história do 13º quase tira o Bolsonaro da liderança. O menos votado da eleição. Olha aí, é outra facada que ele levou. Ele toma facada todo dia por conta dos caras que ele botou lá no meio. Mas não é brincadeira, E o Adriano, o Paulo Guedes ainda falou da CPMF, que é uma palavra, assim, são 4 letras que a população brasileira ama de paixão, é CPMF. Né? Bastante. Então, um vem falar que o 13º é jabuticaba de brasileiro. Exatamente. Jabuticaba de brasileiro. E o outro vem falar que a CPMF vai voltar, isso é certo, isso aí é líquido, certo, etc e tal. Como é que esse homem está no hospital? Ele vai morrer no hospital de infarto, não vai ser do intestino. Exatamente. Ele vai ficar mais uns dias lá, né? Porque vai ter algum problema no coração. Não é possível. Não é possível. Não, sem contar que o Guedes falou, vai ter imposto único, 20% para todo mundo. O cara que era rico pagava 27%, ele pula para 20%. O cara que era pobre pagava 11%, ele vai pagar 20%. Quer dizer, maravilha essa história dele. Adriano, eles não estão combinando? O que é? Não estão batendo um papo antes? O que é? A gente percebe, pelo menos do meu ponto de vista, que é o seguinte, ou é muita inocência, do ponto de vista deles, em querer ser muito transparentes e terem um plano de governo que eles vão fazer e ponto, estão sendo muito... Ou é muito despreparo. Então, do ponto de vista até de uma certa malandragem, do ponto de vista eleitoral. Porque a gente conhece os discursos de todo mundo, né? Um está lá, que nem o Bolsonaro de um lado, o PT do outro, o Geraldo Alckmin ali, né, na água morna de sempre falando. Então, a gente conhece toda essa coisa. Mas chama o Meirelles. Eu acho que tem coisas que, né, que tem coisas que você tem que ser um pouco mais cauteloso em falar, enfim, expor, enfim, na hora tem que ser feito ou outra coisa, mas... O que foi, Daniel, que você falou? Não, lá em casa eu preciso passar uma vassoura, eu vou chamar o Meirelles. Sabe o que eu acho também? Que vocês médicos sabem disso. O paciente chega e você tem que falar o que ele quer ouvir. Se você dá a notícia que ele não quer ouvir... Pro paciente? Ele fica zangado, ele quer uma segunda opinião, ele diz que você não entende nada de nada, e aí ele apela com você. O que acontece? Algumas coisas que foram ditas... Se você for fazer uma análise, não estou dizendo tudo, estou dizendo assim, boa parte de coisas que foram ditas recentemente são a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade. Mas ninguém quer ouvir isso. E tem a parte que é deturpada também. Essa parte deturpada me preocupa. Porque eu estava assistindo um debate recentemente que um candidato falou, a jornada de trabalho do pessoal do campo ela é diferente, porque não sei o quê, Aí, no momento seguinte, saiu a manchete. O candidato tal defende CLT diferente. Eu falei, eu não sou burra. Eu sou uma pessoa inteligente. Eu não vi ele falar isso. Mas eu tava vindo para cá agora, vocês tocaram no mesmo assunto que você. Eu tava escutando a CBN no carro. E eles estavam falando o seguinte, tem uma foto do Papa lá com o presidente da Venezuela, depois tem uma foto do Papa com uma ditadura fascista, vamos dizer. Então, cada hora, dependendo do viés que a pessoa tem, ela pode usar aquilo para fazer. O Papa é fascista, o Papa é comunista, né? Interpretação. Pega uma foto do Bolsonaro, uma coisa do Bolsonaro falando antigamente sobre uma discussão com uma mulher, depois pega ele falando com outra, né? que tá, a ex-esposa falou que ele era assim, agora já não fala mais, mesma coisa do Lula, do Haddad, enfim, virou uma salada mista aí que fica complicado você Mas para mim o pior é a distorção. Eu tô falando porque eu já fui vítima de distorção, assim, entendeu? Há milhares de anos atrás eu dei uma entrevista com um jornal. Você foi vítima de distorção ou de extorsão? Só pra gente saber. Peraí. De distorção. Tá. Distorção. Eu dei uma entrevista com o jornal XYZ, que nem existe mais, tamanha seriedade desse pessoal. E aí eu estava falando sobre a minha exposição fotográfica e expliquei que era uma exposição mais divertida, porque eu não gostava muito daquele viés que tinha tomado conta na época de tirar foto de mendigos caídos na praça, ia lá, fotografava essa pessoa, você não dava um pão com manteiga para esse cara, ia lá, usava a imagem dele, enfim. Ou chegava numa comunidade, ficava tirando foto das criancinhas sujinhas lá, que expunha aquilo, você não deu um saco de arroz para aquela família nem nada. Enfim, era uma tendência da época, isso acabou, sumiu. E eu comentei em off, nos bastidores com essa pessoa. Aí, na hora de jogar a reportagem, falou sobre a exposição, coisa e tal, e depois colocou um destaque. Fabíola Medeiros diz que essa exposição não tem lugar para mendigos na praça nem criancinha pobre. Ô, gente, por favor, eu nunca falei isso na minha vida. Nunca falei. Mas isso é comum. Entendeu? E o que eu tenho visto com muita frequência é esse tipo de distorção. Aí a gente não sabe. Isso é desonestidade
ou é problema de interpretação de texto? As duas. Qualquer uma das duas, essa pessoa não podia estar exercendo a função dela. Aí, doutor. As duas coisas, viu? Eu também acho, As duas coisas. Então, sem assim, dúvida. caiu em total descrédito que você vê escrito por aí, gente. Essa história que eu tô contando que aconteceu comigo, já vai para mais de 15 anos. Eu senti que a coisa piorou absurdamente de lá para cá. Ô, Adriano, pode falar, Adriano. Não, eu concordo. Por exemplo, o que aconteceu na UOL esta semana foi sujo. E a gente comentou isso nos programas. Ele coloca assim, Bolsonaro, o Itamaraty diz que Bolsonaro agrediu a mulher. E logo embaixo está escrito, mulher diz que não agrediu, nunca foi agredida pelo Bolsonaro. Eu que defender o Bolsonaro, até porque eu não gosto dele, vou deixar muito claro. Mas, poxa, é injusto. Você tem uma afirmativa e uma negativa na mesma matéria. E a maioria lê só o headline. Exatamente, porque você vê a manchete, você não vê o que está embaixo. É uma sacanagem. Ô, Adriano, você como médico, você tem que tomar um cuidado enorme para você comunicar com o paciente e família do paciente. Não adianta só falar a verdade. A gente sabe que a pior coisa para a gente fazer é lidar com o ser humano, né? A gente fazer com qualquer outra coisa é mais fácil, né? E para o paciente você não pode omitir a verdade. Né? Chegou uma paciente chega e fala assim para mim, olha doutor, vou fazer essa situação. Fui no médico, ele falou que eu vou ficar paraplégico se eu não operar ou se eu não fizer coisa A ou B. Então acontece esse extremo e acontece aquele extremo onde o médico também às vezes não fala as verdades, enfim, não fala, ele omite às vezes uma coisa que ele precisava falar. Então a gente tem que saber muito o que falar, com o que falar, o tipo de personalidade do paciente. Tem pacientes mais ansiosos, mais negativistas, mais depressivos que você precisa tomar cuidado o que fala, como expõe. Uma coisa é você falar o que ele tem de uma forma A, mais enfática, e de uma forma B, onde você fala de uma forma. Porque a palavra do médico, na cabeça de um paciente, ela tem um peso muito alto. Claro. Muito alto. Olha, você tem isso daqui, você vai ser assim, sua coluna de uma pessoa de 90 anos. Pronto, a pessoa, ela ela não quer fazer mais nada, eu vou fazer isso, vai doer, eu vou mexer aqui, vai doer. E ao contrário, a pessoa que tem problema de coluna precisa se exercitar. E é difícil você tirar isso do paciente depois. Odegaard, falta 30 segundos para acabar o programa, mas e os coleguinhas da imprensa judiam, né? Não, meu amigo. Tá muito triste isso, viu, gente? Eu chamo, tem um monte de urubu em cima da carniça, não é por aí. É por isso que a gente hoje tem muito cuidado, especialmente a gente que lida com empresas, etc., a gente tem muito cuidado e diz para os nossos clientes, tome cuidado com a imprensa, tome cuidado com a imprensa. O que é uma pena. Se isso que a Porque Fabíola está falando muda, a linha muda e a vírgula muda de uma hora para outra. Você pensa assim, tem pessoas tão capacitadas, tão brilhantes, a maioria dos jornalistas que eu conheço são brilhantes, e aí você pega meia dúzia que faz esse tipo de coisa para denegrir a classe. Queria agradecer ao Adriano Scaff pela gentileza de sair do Excelência Hospital. Está aqui conosco e trazer um pouco do seu conhecimento com a gente. Fabíola Odegaard. Obrigada. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. E Blue Trade. A sua assessoria de investimentos de verdade.